A Justiça Eleitoral cassa o mandato do ex-prefeito Marcelo Crivella e o torna inelegível por 8 anos. Ele é acusado de um esquema para impedir denúncias e reportagens na área da saúde. Rodrigo Viga chegando ao Jornal da Manhã. Bem-vindo, Viga. Boa semana para você, bom comecinho de segunda-feira. Relembra para a gente esse caso do Crivella e como que fica, então, a situação dele agora? Tudo bem, Adriana? Bom dia para você, para o Thiago, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Estamos aqui abrigadinho da chuva, porque acho que está chovendo em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro também chove intensamente nessa segunda-feira, nesse início de semana. Chuva de críticas e também de decisões contrárias ao ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. A juíza Márcia Capanema, da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, mandou cassar o mandato do hoje deputado federal Marcelo Crivella e ex-prefeito do Rio de Janeiro. Vou relembrar, você me pediu para relembrar. Claro que todos aqui já ouviram falar naquele caso que ficou bastante conhecido aí no ano de 2020, batizado, chamado por aqui de Guardiões do Crivella. Vou explicar o que é isso. Segundo as investigações, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, espalhava estrategicamente na porta, na entrada, nas adjacências dos hospitais do município do Rio de Janeiro, servidores. Para quê? Para que esses servidores evitassem o contato dos pacientes das unidades ou dos parentes desses pacientes com a imprensa, porque, invariavelmente, há críticas com relação à qualidade do atendimento, demora na fila para exames, para cirurgias, entre outras acusações. Então, o objetivo dos Guardiões do Crivella era embarrear ou até mesmo filtrar essas informações nos hospitais municipais do Rio de Janeiro. Isso foi investigado, denunciado à época, virou uma apuração por parte do Ministério Público Eleitoral e agora veio a decisão da juíza da Justiça Eleitoral Márcia Capanema, determinando a cassação do mandato do agora deputado federal Marcelo Crivella e tornando inelegível por 8 anos. Essa punição é retroativa ao ano de 2020. Segundo a juíza, a conduta de Marcelo Crivella tinha como objetivo, inclusive, monitorar e impedir o trabalho da imprensa, dos jornalistas. Para ela, foi uma conduta ilegal e imoral. Já a defesa de Marcelo Crivella já está recorrendo dessa decisão da Justiça Eleitoral, argumenta que uma juíza de primeira instância não pode cassar o mandato de um parlamentar, de um deputado federal, e disse ainda que vai até as últimas consequências para provar que não houve qualquer tipo de ilegalidade ou irregularidade na gestão de Marcelo Crivella, que teve até nome cogitado para ser candidato nas eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro de 2024. A maior dificuldade dele seria a avaliação da população. Ele deixou a gestão aqui no município do Rio de Janeiro com uma certa resistência, com muitas críticas, não teve uma boa avaliação. Vamos aguardar agora o que vão se manifestar os juízes de outras instâncias sobre esse caso que foi conhecido como Guardiões do Crivella, determinação de cassação do mandato do hoje deputado federal e tornando-o inelegível por 8 anos. Adriano? Pois é, a acusação ou as acusações eram gravíssimas realmente. Rodrigo Viga daqui a pouco volta com outros destaques. Amanda Klein, a Justiça investigou e entendeu então que ele realmente teve responsabilidade, participação no comando dessa coação e ameaça a jornalistas que investigavam o setor da saúde enquanto ele era prefeito lá no Rio. É isso, Adriano, acho que são 2 pontos a enfatizar nesse caso aí do Marcelo Crivella. Primeiro, você tem razão, é um absurdo, e a juíza eleitoral de primeira instância entendeu isso, que o Crivella conseguiu manusear, manipular, usar servidores públicos municipais para barrar a entrada de jornalistas durante a pandemia e a campanha à Prefeitura de 2020. Eles tentavam mostrar a situação da saúde na cidade do Rio de Janeiro e eram impedidos de gravar reportagens ou de fazer boletins, gravar boletins em frente aos hospitais municipais, porque eram barrados por esses servidores públicos que foram reconhecidos e ficaram conhecidos como Guardiões do Crivella. Eles tinham um grupo no WhatsApp e uma reportagem da TV Globo na época elucidou, mostrou esse caso, trouxe a público. Então isso obviamente é um flagrante abuso de poder político e coloca em situações desiguais um prefeito que concorre à reeleição no cargo e os adversários, os outros competidores. Agora, por outro lado, é o que o Viga disse no finalzinho da reportagem.
há uma jurisprudência formada já que reconhece que para cassar o mandato de um deputado federal, e esse é o atual cargo de Marcelo Crivella, ele foi eleito a deputado federal no ano passado, essa competência é do Tribunal Regional Eleitoral e não de uma juíza de primeira instância. Por isso, a defesa de Crivella não deve ter dificuldades em recorrer à justiça de segunda instância, que provavelmente não vai reconhecer essa cassação do mandato dele por uma juíza de primeira instância. Essa decisão só valeria no caso de Marcelo Crivella ter conseguido se reeleger à Prefeitura do Rio de Janeiro. Aí sim essa decisão de primeira instância valeria e teria a capacidade, a competência de cassar o mandato dele e mantê-lo inelegível por 8 anos. Como ele se elegeu a deputado federal, essa palavra, essa competência passa a ser do Tribunal Regional Eleitoral. Pelo menos isso é o que advogados eleitorais ouvidos e que se pronunciaram desde ontem, quando veio essa decisão, colocaram. Vamos ver se isso realmente se estabelece. Beraldo. Olha, o Marcelo Crivella foi um prefeito trapalhão. Ele não gostava da atividade de prefeito, que é praticamente ser o síndico da cidade. Não tem hora, não tem dia da semana, enfim, você precisa estar sempre atento a todos os problemas que a cidade vive. E ele, diante da sua incompetência para resolver problemas extremamente urgentes da sociedade carioca, ele vinha com esse tipo de artifício. Quer dizer, olha o que precisa passar na cabeça de um prefeito para destacar servidores públicos pagos com dinheiro público para desempenhar uma função em benefício da sociedade, colocados ali na porta de hospitais para evitar a cobertura da imprensa. Quer dizer, é um devaneio que só a gente viu aí nesse caso do Crivella realmente. Só que agora este caso sobe. E a gente precisa lembrar que o Crivella foi ministro do PT. O Republicanos hoje é um partido importante que está ali tentando se definir como é que ele vai se comportar. E aí a gente vai saber durante o seu julgamento se esse risco de ter o mandato do Crivella, que é uma figura importante, de relevância para o Partido Republicanos, se essa cassação eles vão colocar todas as fichas na mesa para poder segurá-la durante o julgamento nas cortes superiores. A gente viu confraternização do presidente da República com ministros, com o ambiente do judiciário, quer dizer, há uma grande promiscuidade nessa relação hoje e o peso político passa a ser preponderante nas decisões que a gente está vendo. E aí a gente vê, Amanda, também todas as punições que caíram para Crivella a partir, então, dessa decisão da Justiça, essa inelegibilidade, além também do pagamento de uma multa. E o nome dele, o envolvimento dele, fica marcado no cenário político a partir desse caso que teve tantos detalhes denunciados, não? 15 segundinhos, Amanda, por favor. É isso, Adriana, mas compete lembrar que o Beraldo fez uma intervenção, mas quem apoiou a reeleição em 2020 do Marcelo Crivella foi o Jair Bolsonaro. Ele passou a ser um aliado de Jair Bolsonaro e não de Lula. Ele já mudou de lado. 15 segundos, Beraldo, também. Não, sim, mas essa é a política, né? Ninguém tem convicção, ainda mais esses partidos do Centrão. Se for conveniente agora voltar para a base do Lula para salvar o Crivella, eu não duvido que o Republicanos faça isso de sorriso largo. E é isso, daqui a pouquinho a gente acompanha outros destaques ao vivo do Rio. Rodrigo Viga traz pra gente também.